Muito bem, muito boa noite a todos. Estamos aqui na presença de alguns associados e muito amigos do IDL para fazer aqui um pequeno debate, uma pequena análise curta, como tem que ser, sobre as eleições presidenciais. Acabaram agora mesmo com o discurso do candidato e vencedor, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e eu passo já aqui a palavra para o Diogo Feio, Presidente do IDL, para lhe pedir um breve comentário a estas eleições, surpresas, não surpresas, vitórias, derrotas, pois embora há sempre muitos que dizem que ganharam, e gostaria de saber a tua opinião. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós tínhamos pensado começar este debate às 10h15, 10h30, mas a noite eleitoral estendeu-se bastante, o que é, desde logo, demonstrativo da sua relevância. E a sua relevância, curiosamente, não teve a ver com aquilo que é a essência de uma eleição presidencial, que é a eleição do Presidente da República. Digamos que foi aí onde tivemos tudo a decorrer com a maior normalidade. Mas eu começaria, antes de ir mesmo à eleição do Presidente, à questão da abstenção. 60,5% de abstenção é uma abstenção que naturalmente nos vai ter que levar a algumas reflexões. É óbvio que estas eleições se deram no pior momento para acontecerem. Tem sucedido noutros estados, como por exemplo em França, relembramos aquilo que aconteceu nas eleições municipais o ano passado em França, que foi bastante complicado a nível de aumento da pandemia. Hoje, por aquilo que foi sendo conhecido, tudo estava bem organizado. Por exemplo, no voto antecipado, que foi aquilo que eu participei, em alguns sítios não se pode dizer o mesmo, as filas foram muito grandes, foi difícil votar, e mesmo assim votaram 80% dos eleitores inscritos para esse voto antecipado. Mas é mais do que razoável que surja agora, seriamente em Portugal, a discussão sobre o voto eletrónico, sobre o voto por correspondência, mas tendo aqui dois antigos secretários de Estado da Administração Interna, eu não me queria meter muito por essas matérias, porque estou aqui para aprender em relação a isso. Depois, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo nessas circunstâncias, tem um bom resultado. Tem acima de 60% dos votos, tem em número absoluto também de votos mais eleitores do que tinha tido nas últimas eleições, é, quanto à reeleição, o segundo melhor resultado de sempre. E até nessa comparação com Mário Soares, é preciso lembrar que a primeira vez que Mário Soares foi eleito foi numa segunda volta, a que teve que se submeter, depois de facto teve 70% com apoio de PS, PSD em relação à sua reeleição. Desta vez houve o apoio do PSD, e o PS tem uma situação de liberdade de voto em que grande parte dos seus dirigentes atuais optaram por apoiar também o Marcelo Rebelo de Sousa, mas era muito difícil com a situação de pandemia, com a própria ligação que o Presidente entendeu ter à gestão da pandemia, em ligação com a Assembleia da República e com o Governo, que não pudesse ter uma situação complicada em relação àquilo que seria a totalidade de votos a ter. Agora, não deixa de ser curiosa uma coisa. Eu é a 7ª vez que voto e é a 4ª vez que eu pessoalmente voto no candidato vencedor e que vejo ser vencedor um candidato de centro-direita, porque antes foram candidatos à esquerda e, portanto, mais que não seja nesse plano, tirando o IANES, nos Presidentes da República civis, haverá um empate entre aqueles que vêm do espaço do centro-direita e aqueles que vêm do espaço à esquerda. Um outro ponto que eu considero aqui relevante e que eu acho que é importante para análises futuras. Se nós juntarmos os votos que Marcelo Rebelo de Sousa teve, 60,5%, com os votos que Tiago Maia teve, os dois em conjunto fazem aproximadamente 65% dos votos nestas eleições. Se retirarmos que dos votos de Marcelo Rebelo de Sousa, 20 e pouco por cento terão sido de eleitores claramente à esquerda, isto demonstra que um projeto de direita moderada
pode ambicionar a ter votações entre 40% a 43% ou 45% em eleições legislativas, o que naturalmente poderia levar a uma situação muito competitiva e até de uma futura maioria absoluta. Por isso esta noite foi tão relevante, porque convém olhar para ela em relação à esquerda e em relação à direita. Em relação à esquerda, parece mais do que evidente que a esquerda radical, que foi composta por Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira, relembrar que Ana Gomes, num dos seus últimos atos de campanha, assumiu que Pedro Nuno Santos seria para ela o futuro líder do Partido Socialista. Não sei se é um presente envenenado que deu a Pedro Nuno Santos, isso aí o futuro o dirá, mas, portanto, claramente assumindo-se como uma linha de grande vontade de convergência mais duradoura entre Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, tiveram um resultado que os três em conjunto é inferior ao resultado de ter Sampaio da Nova nas últimas eleições. E nas últimas eleições nós tivemos Sampaio da Nova e Maria de Belém representando todo esse espaço de natureza política, e Ana Gomes é uma candidata que tem resultados abaixo daquilo que, tirando Maria de Belém, candidatos que venham como filiados no Partido Socialista têm tido em eleições presidenciais. Marisa Matias claramente apresenta-se a esta campanha com imensas dificuldades. Ela estava por si dizer entalada entre um eleitorado que queria votar em Ana Gomes e entalada pelo voto do Bloco de Esquerda em relação ao orçamento. João Ferreira tentou-se apresentar como o candidato que defendia a geringonça numa forma mais radical, foi a forma de defesa da Constituição, mas de marcação de que, se necessário for, aqui estará o PCP para apoiar o Partido Socialista, e Ana Gomes vem como parte do Partido Socialista, não toda, aquela parte que poderíamos chamar moderada não estava com Ana Gomes, mas tinha votos mais à esquerda dentro do seu partido. E aquilo que me parece é que esta esquerda está com uma vida difícil. Basta olhar para aquilo que foram os resultados no Alentejo, onde em 3 distritos André Ventura fica em segundo nos 3, com Ana Gomes a ter resultados mais ou menos equilibrados em todo o território, mas claramente insuficientes para aqueles que eram os seus objetivos. O terremoto, eu acho que sucedeu à direita, com toda a sinceridade, por muito que hoje a direita esteja numa maioria presencial, o centro-direita, Marcelo Rebelo de Sousa foi apoiado pelas direções do PSD e pela direção do CDS, embora ele evidentemente tenha assumido que estava para além disso. A direita hoje tem a confirmação de algo que foi começando nas últimas eleições e que muito se falava, que é o facto de ter 2 novos players que têm uma circunstância de entalar PSD e CDS, e, na minha opinião, com uma especial gravidade em relação ao CDS. E esses players são, por um lado, o partido de André Ventura, o Chega. Pela primeira vez a extrema-direita em Portugal tem um resultado que é um resultado muito robusto, é um resultado acima dos 10%. Pode-se pensar que será o patamar máximo que terá o partido, mas de qualquer maneira é algo relevante, e a Iniciativa Liberal e o seu candidato têm 3 vezes mais do que tiveram percentualmente nas últimas eleições legislativas. Isto gera um problema grande ao PSD, que é o problema de perceber com quem é que pode acordar um futuro governo se vencer as eleições ou se houver uma maioria de centro-direita em Portugal, e gera um problema do tamanho do mundo ao CDS, porque vai ter que encontrar uma fórmula para a qual eu acho que precisa de protagonistas, uma fórmula que demonstre que aquele espaço que está livre de um centro-direita moderada, que não é do PSD, possa ser ocupado por outros que não a Iniciativa Liberal. Porque se as coisas continuarem sem grandes modificações de rumo, a Iniciativa Liberal terá
com certeza uma grande facilidade em conseguir ocupar esse espaço, está a fazer o seu caminho, está a fazer um caminho muito dogmático, mas um caminho também já de demarcação de protagonistas. O partido já vai tendo caras, o Tiago Maia é mais uma delas, tem aí também um grande caminho a percorrer, na minha opinião, mas é evidente que o centro-direita em Portugal tem que olhar para estas eleições e pensar na necessidade de arrepiar caminho e fazer as mudanças que sejam necessárias. Para terminar, olhar especificamente sobre o resultado de André Ventura e chamar a atenção para um ponto curioso, toca-me a mim, toca também o Nuno Magalhães, mas o distrito onde André Ventura tem a maior quebra na média nacional dos seus resultados é o distrito do Porto e a cidade do Porto. E eu não tenho certezas absolutas que a questão futebolística não possa ter tido aqui alguma relevância. Ainda ninguém o referiu, mas é o sítio onde claramente há uma quebra do resultado do candidato André Ventura em relação àquilo que eram os resultados expectáveis. Há uma diferença muito grande do resultado que ele tem, por exemplo, no Distrito de Lisboa, na comparação com o Distrito de Porto, são aproximadamente 4 pontos percentuais. E mesmo a norte, André Ventura tem, por exemplo, nos distritos de Trás-os-Montes, resultados acima dos 15%. E no Porto tem metade. Tem 8,9, salvo erro, ou 8,7. André Ventura faz um discurso a dizer está visto que o próximo governo, e se for um governo à direita, terá que ter o Chega. É este o discurso que ele faz. O discurso que ele faz foi esse. Mas não é verdade. Curiosamente, eu não acho de todo que isso seja verdade, e acho que, como demonstraram, por exemplo, os debates eleitorais, quem pior está a lidar com o Chega é a esquerda, porque está a entrar precisamente no discurso que André Ventura quer. E eu não sei se isto é involuntário ou voluntário, para que à esquerda se possa criar a ideia de que não há uma alternativa de governo à direita que não meta o Chega. Agora, também à direita isso é um outro desafio. E perceber que as coisas se fazem com o debate de ideias em relação a André Ventura e não é entrar no discurso em que André Ventura melhor se sente que algo se pode ganhar. Portanto, eu diria que há muitos desafios. Estou expectante com aquilo que possa acontecer, no futuro próximo, em relação às reações a este resultado, que, como eu comecei, é um resultado que aquilo em que foi mais claro era a eleição que estava em causa. A presidência da República, que na minha opinião só tinha verdadeiramente um candidato ao lugar, mas que tem efeitos no xadrez partidário que são ou que serão daqui para a frente bastante relevantes, e nós temos eleições já daqui a 9 meses. E são eleições autárquicas que não são eleições de todo pouco relevantes no nosso panorama político. Portanto, eu diria que deixo aqui um conjunto de temas que podem ser temas a debater nos próximos tempos. Agradeço ao Francisco e, se calhar, agora, porque já tínhamos essa nota, passaria a palavra ao Henrique para também nos dar um bocadinho a sua opinião sobre esta noite eleitoral. Eu pedia Francisco. Só ao Henrique, eu pedia só aqui uma nota de acrescento e talvez de provocação, que é, para além da análise eleitoral em relação aos candidatos, era interessante também fazer uma pequena abordagem de uma análise mais partidária nessa tua análise. Bem-vindo, Henrique. Francisco, eu ia começar quase por aí, por dizer que, independentemente de não ser filiado do CDS já há muitos anos, sinto-me em casa quando estou convosco, não é? Já não sou filiado do CDS provavelmente há mais de 20 anos, ou há uns 20 anos. Como muitos associados do IDL, Henrique. Exato. O engenheiro Nuno Cassis costumava dizer que não é com os fiéis que se cresce, é com os outros, não é? Portanto, mas enquanto não fores filiado em nenhum outro partido, ainda estás a tempo de ir para o CDS. Ora, mas pronto, para dizer aqui 3 ou 4 coisas, eu a seguir saio pelo menos de imagem, mas espero continuar a ouvir-vos
Só concordando muito com o que o Diogo disse, há aqui algumas coisas que são notas rápidas. Uma é, tendo em conta a abstenção que houve, é óbvio que estas eleições são particularmente difíceis, há razões que explicam mais a abstenção do que noutros casos, e ainda há aquele caso da imigração. De qualquer maneira, o que parece é que, afinal, o partido antissistema vai buscar eleitores dentro do sistema e não fora do sistema. Isto é, se ele fosse buscar eleitores fora, ele provavelmente ajudaria a reduzir a abstenção e teria números diferentes. Portanto, afinal, os eleitores do partido antissistema vêm dentro do sistema. Segunda nota que eu acho que é, apesar de tudo, relevante é que estamos em plena pandemia, já sentimos a crise económica, estamos na pior fase do ponto de vista sanitário e ainda assim a maioria dos eleitores, uma maioria expressiva, não penalizou nem o presidente, que tem dado a cara pelo que se tem dado a fazer, nem e que tem sido e que era apoiado, pelo menos era percebido como sendo apoiado pelo primeiro-ministro, o que significa que eu acho que os eleitores ainda estão em modo de guerra, isto é, apesar de tudo, por muito que estejam descontentes, ainda acham que estes são os generais que estão a combater e, portanto, não estão a querer mudar de generais durante a guerra. Portanto, eu acho que essa é outra nota que talvez seja verdadeira. A outra coisa é, aparentemente, a ala esquerda do PS foi a votos e não tem assim tantos votos quanto isso. E isso é um aspecto que me parece interessante e que pode ser explorado. Depois, há aqui uma discussão que eu tive muitas vezes e que, aliás, justificava as minhas dúvidas, quer quanto ao meu voto, quer quanto ao que eu achava que o CDS devia fazer. Para os eleitores, para o país, ganhou um candidato de direita. Há muita gente à direita que acha que o Presidente da República não se portou como um homem de direita, mas o país acha que quem ganhou foi um homem de direita. E mais, e é das raras vezes em que alguém se apresentou como sendo da direita social, quer que isso seja, mas apresentou-se dizendo que era. E, portanto, seria para mim um erro enorme que a direita agora viesse repudiar este resultado e dizer não é nosso. Ainda que saibamos que parte do resultado vem de eleitores do PS. Depois, há aqui uma coisa interessante, é que apesar de crescer, crescer com números enormes, um partido populista à direita, ainda assim há um espaço do Maia que cresce, se compararmos com o resultado que eles tiveram, resiste se compararmos o Maia e a área que ele representa com aquilo que eu chamaria a ala cosmopolita, para não chamar só liberal ou liberal conservador, a ala cosmopolita do CDS. E, portanto, aparentemente, mesmo quando o partido populista de direita cresce, há um espaço entre um candidato que se apresenta como sendo de direita, claramente, sociologicamente à direita, por exemplo, do líder do PSD, ainda assim há ali uma margem. Depois há outra coisa que eu acho que se aprende com o que o Ventura disse, nomeadamente neste discurso final. Para as pessoas que acham que o truque é ir atrás dele e dizer as coisas que ele diz e falar do que ele fala, o discurso de fim da noite das eleições do André Ventura não podia ser dito por ninguém da área política onde nós nos situamos. Exatamente. Ninguém perto do CDS poderia dizer qualquer coisa parecida com aquilo. Do antissistema, da próxima república, não há nada. Portanto, há uma lição que já tinha sido evidente no dia a seguir ao Congresso de Aveiro, que é, sempre que a direita acha que pode puxar um bocadinho para a direita para lhe ocupar território, ele não tem o menor problema em puxar ainda mais e explicar que isso não o assusta, que ele irá mais longe. Portanto, isso parece-me evidente. E por último, desculpem, eu estava aqui com só para terminar. Pelo contrário, aquilo que o Maia disse são coisas que no essencial um CDS poderia dizer. E portanto, a mim parece-me, e há uma última nota, que com isto acaba a seguir, sai, mas vou-vos ficar a ouvir, há uma última nota, que é a ameaça, porque não foi um convite, foi a ameaça que o Ventura faz, dizendo não há governo de direita sem mim, é uma ameaça que só interessa a duas alas. A ele, evidentemente, e à esquerda. Porque é do todo o interesse da esquerda que se cria a ideia de que só há um governo de centro, de um governo de direita, se for com Ventura. E, portanto, mais vale que não haja. Portanto, parece-me essencial que se desconstrua esse argumento. Desculpem-me esta coisa feia de começar a conversa e não ficar, mas eu vou-vos ficar a ouvir, mas tenho mesmo que sair. Muito bem. Muito obrigado, Henrique. Até já.
Eu agora aqui numa lógica de moderação vou correndo a ordem dos quadrados que estão aqui à minha frente e passava aqui para o lado direito que está o João Almeida para pedir um pouco a mesma coisa, a análise desta noite e o futuro, o que é que isto nos vai dar. Obrigado, Francisco. Com a facilidade do Diogo já ter feito e do Henrique também ter feito e terem feito bem, vou só tentar acrescentar, concordar, discordar de algumas coisas. Em primeiro lugar, a vitória é indiscutível. Eu acho que não era garantido que a vitória fosse indiscutível e foi. Marcelo Rebelo de Sousa tem uma vitória que, no contexto em que estamos e com uma abstenção alta, obviamente que é uma vitória relevantíssima, porque não há candidato nenhum que seja tão prejudicado pela abstenção como o candidato vencedor em quaisquer eleições. Muito mais ainda numas eleições presidenciais em que o presidente já ganhou a eleição anterior com uma margem muito grande e que todos percepcionam como voltando a ganhar com essa margem grande. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, se tinha algum adversário efetivo nestas eleições, era a abstenção. E mesmo com a abstenção alta, conseguiu ter um resultado que é significativo e, portanto, eu acho que isso não podemos deixar de assinalar. O facto de ser expectável não tira relevância nem importância à vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que é que eu espero que os meus amigos que durante todo este período de campanha eleitoral disseram que o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa iria certamente ser diferente do primeiro, tenham razão. E, portanto, que tenhamos uma intervenção do Presidente da República, principalmente em relação ao Governo, mais efetiva do que aquilo que aconteceu em alguns momentos críticos. Eu nem diria que o momento mais crítico é a questão da gestão da pandemia. Os momentos mais críticos, nós sabemos, foram outros momentos de dificuldade de governação, principalmente aqueles que têm a ver com o funcionamento do Estado de Direito, e houve um deles que aconteceu há pouco tempo, designadamente com a designação pelo Governo de Portugal para a Procuradoria Europeia. Tínhamos tido a Procuradoria-Geral da República, tínhamos tido a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal, muitos momentos em que se esperaria que o equilíbrio de poderes entre o Governo e o Presidente da República tivesse tido maior intervenção do Presidente da República. Vamos ver se efetivamente no segundo mandato isso acontece. Resolvida a questão do vencedor, eu acho que há aqui as duas questões que o Diogo disse e o Henrique depois ainda desenvolveu, dos blocos de direita e de esquerda, onde efetivamente há reorganizações. Eu não me lembro, desde que tiveram 2 deputados, a primeira vez, o Francisco Louçã e o Luís Fazenda, não me lembro do bloco de esquerda ter um resultado como o de hoje. E é importante assinalar isso. Porque houve uma estratégia deliberada do Partido Socialista de penalizar o Bloco de Esquerda por o Bloco de Esquerda não ter viabilizado o orçamento. E essa estratégia do PS resultou. Efetivamente, o PS conseguiu que o Bloco de Esquerda ficasse numa posição até de inferioridade em relação ao PCP que viabilizou o orçamento. E se há uns meses dissessem que o PCP numa eleição ficava à frente do Bloco de Esquerda, ou até que a Marisa Matias ficava à frente do João Ferreira, não era provável. Antes da votação do orçamento, isso não era provável. E aconteceu. E nós aí não devemos menosprezar o efeito PS para que isto tenha acontecido. Questão que eu acho importante à esquerda, esta. Isto aumenta o poder de António Costa. Atenção, é claramente um sinal de António Costa que os partidos que à esquerda alinharem com o governo podem resistir, os que não alinharem com o governo levam, que é na célebre tradição socialista. E é uma derrota ainda maior para a oposição a António Costa no PS. Se é difícil para os partidos à esquerda do PS, para os movimentos à esquerda no PS, pior ainda. O resultado de Ana Gomes e o apadrinhamento pelo Pedro Nuno Santos saem claramente derrotados aqui também e mostram que aos socialistas que se querem ter poder é com o António Costa e que não vale a pena ter ilusões de que uma deriva à esquerda pode de alguma forma ser vencedora porque, como nós sabemos, isso é evidente, o centro nesse caso desloca-se para a direita
e é muito mais fácil existir uma maioria de centro-direita se o PS virar à esquerda, porque põe todo o centro à disposição do PSD. Eu não devo ter sido o único a não perceber bem o discurso do Rui Rio, mas tenho alguma ideia que o Rui Rio era mais ou menos isso que queria ter dito, embora não se tenha aproximado muito. Derivou mais sobre o resultado do Chega no Alentejo, mas pronto, é o que é. Aí também não é indiferente. Quer dizer, a esquerda, pela primeira vez, perde, à esquerda do PS, pela primeira vez, perde eleitorado para fora da esquerda. Isso nunca tinha acontecido em Portugal. Quer dizer, basta olhar para os resultados no Alentejo, e pronto, honra ao Rui Rio, basta olhar para os resultados no Alentejo e perceber que a direita está lá e está no resultado de Marcelo Rebelo de Sousa e é indiferente, é quase irrelevante no Alentejo o resultado do Tiago Maia, mas a questão é que o Chega vai buscar eleitorado que é da esquerda. Não vai buscar ao PSD nem ao CDS, vai buscar ao PCP e aos outros, não sei como é que se distribuirá, mas vai buscar à esquerda. E isso também é uma preocupação para a esquerda, porque este discurso que se andou a fazer durante muito tempo, e que vai exatamente o que eu estou a dizer, ao encontro do que disse o Henrique, que é este discurso que andaram a fazer de que o Ventura era um perigo para a direita, que o Ventura roubava à direita. Ainda hoje, esta noite o fizeram, a dizer que o perigo, ouviu o Francisco Louçã dizer o grande perigo do resultado do Ventura é para o PSD. Atenção, há aqui claramente, quer no discurso, como disse o Henrique, quer na opção de voto das bases mais à esquerda, uma inclinação. Uma coisa casa com a outra. Se o Ventura faz um discurso em que muita coisa se assemelha mais a um discurso revolucionário de esquerda e do ponto de vista económico a um discurso socialista, como aconteceu, por exemplo, na questão da TAP, obviamente que é natural que ele tenha mais eleitores à esquerda do que tradicionalmente votam à esquerda do que à direita, e nem foi na abstenção, como já foi dito aqui. À direita, eu vou enrolando a ver se não chegava. À direita há um problema, indiscutivelmente, e o problema maior é o do CDS. Eu acho que há um problema de organização do espaço político à direita, porque o maior partido não se assume como tal. O Rui Rio hoje voltou a fugir completamente da direita, e não há outro partido à direita que consiga ter a força que noutra altura o CDS tinha. E que quando o PSD fazia estas guinadas ao centro, e normalmente com sucesso, isso significava que podia ganhar eleições, o CDS cobria de forma muito efetiva o espaço à direita e normalmente, ao contrário do que muitas vezes se dizia, o PSD e o CDS, na maior parte dos casos, cresceram juntos e desceram juntos. Porque havia exatamente este movimento. Neste momento, a direita, o espaço à direita do PSD está muito fragmentado e perdeu a referência que era o CDS. E, portanto, e não acho que a iniciativa liberal substitua o CDS nesse papel. E, portanto, aí à direita preocupa-me muito, porque dizia, já não sei se foi o Henrique, se foi o Diogo que falou da direita social, o que quer que isso seja. Em Itália, por exemplo, é a ala sindical da extrema-direita, portanto, a direita social é o que a definirem, mas a que me lembro é da ala da antiga Aliança Nacional, que era a destra social, que era o sindicato. Que sindicato forte, atenção, porque, como sabemos, em Itália, tradicionalmente, há um sindicalismo fascista que se opõe ao sindicalismo comunista e que é exatamente que se autodefine como a direita social. E, portanto, convém também, às vezes, quando usamos conceitos, nós termos algum cuidado com aquilo que pode resultar dessa invocação de conceitos. Faz-me falta a direita democrática e popular. Essa é que eu não vejo em lado nenhum. Uma direita que consiga, ao mesmo tempo, valorizar a liberdade, ter políticas que promovam a prosperidade, mas que tenham uma dimensão social e de solidariedade muito grande, que indiscutivelmente a iniciativa liberal não tem. E, portanto, nós neste momento, falta-nos à direita uma consistência que a soma de um PSD centrista, de uma iniciativa liberal dentro do que é o seu posicionamento ideológico, não preenche, e que o CDS
tem que preencher, e eu acho que aí não vejo como catastrofista, não acho que este resultado signifique o fim do CDS, acho que este resultado significa uma grande necessidade de CDS, como já tinham significado os debates da campanha eleitoral. E, evidentemente, faltou ali uma direita, a tal direita democrática e popular, que não é nada mais, nada menos que o PPE. O PSD está no PPE, nós sabemos que muito mais por questões de relevância do que por questões de identidade, e, portanto, há uma representação daquela que é a força de toda a direita democrática europeia que em Portugal está desaparecida em combate, ou desaparecida fora do combate, neste caso, porque o problema foi mesmo esse, é que não foi ao combate e não se afirmou. Portanto, eu acho que aqui o grande desafio é à direita, e a chave à direita eu continuo a achar que é o CDS, e é o CDS conseguir voltar a representar aquilo que já representou há muito pouco tempo e que eu não acho que se tenha perdido. Muito bem. Muito obrigado, João. Eu vou seguir a ordem e antes de passar ao Nuno Magalhães... Peço desculpa, demorei mais do que era suposto. Não, foi impecável. Vou seguir a ordem e antes de passar ao Nuno Magalhães, há uma coisa que nós todos nos devemos orgulhar, que deve ser dos poucos debates onde se fala muito de política nos últimos tempos e pouco se tem falado do Chega e do André Ventura, o que é de saudar, e se todos assim fizessem, iria a política muito, muito melhor. Passando a palavra ao Nuno, pedindo-lhe que não responda à provocação do Diogo Feio sobre os resultados no Porto versus o fanatismo exacerbado benfiquista do André Ventura e, portanto, seguindo a minha primeira recomendação, passando ao lado do fenómeno Chega e André Ventura, quais são a tua análise para estas eleições, Nuno? Eu não tenho, enfim. Eu vou responder ao Diogo em relação àquilo que disse, de novas formas de votação, nomeadamente o voto antecipado. Eu acho que sim, acho que eu sempre fui muito, muito conservador em matérias eleitorais e matérias de alteração de formas de votação, mas devo dizer que, ao contrário, se calhar do que era suposto, com a idade, nesta parte, e talvez só nesta parte, tem tornado mais revolucionário ou mais otimista ao ponto de, ao contrário, que considerava há bem poucos anos, que se calhar valia a pena termos em atenção algumas formas de promoção de votação. E não me importa nada de discutir um alargamento do voto antecipado, experimentalmente em algumas eleições o voto eletrónico, embora também esteja a ser discutido em quem introduziu na perspectiva de cibersegurança, e nós sabemos bem que ninguém, por muita segurança que possa ter nas comunicações, está absolutamente seguro em relação a isso. Mantenho algumas dúvidas no voto eletrónico, confesso, mas alargamento do voto antecipado, do voto em mobilidade, até a eliminação de um dia que é manifestamente letra morta, que é o suposto dia de reflexão, e se calhar um alargamento, deixar de ser um dia de votação e passar a ser um fim de semana de votação, embora isso tenha custos orçamentais, bem sei, e depois aparecem sempre as grandes manchetes daqueles jornais que nós sabemos, a dizer que as eleições custam X e Y, para dividir os portugueses, daria X a cada português. Não será fácil, mas havendo um acordo global, acho que seria de pensar. E, portanto, o institucionalista sempre foi, o Sr. Presidente desafiou-me, numa qualidade que já lá vão muitos anos, a dar a minha opinião, começo por aí. Quanto ao mais, não tenho muito para acrescentar, até porque estou basicamente de acordo com quase todos, ou melhor, estou de acordo com quase tudo que todos disseram. Ainda ensaiei que aqui uma espécie de uma nova forma de organizar isto entre os mais e os menos, digamos assim, um bocadinho mais recorrendo a uma veia jornalística, e vou seguir isso, talvez só para sublinhar algumas coisas que foram ditas e concordo, e se calhar pequenas discordâncias. Eu acho que indiscutivelmente Marcelo Rebelo de Sousa é um grande ganhador, claramente, não tenho receio nenhum de dizer isso, com a abstenção que houve, que não foi tão catastrófica como muitos esperariam, incluindo eu, provavelmente, ganhou, reforçou a sua votação, e isso tem claramente um significado político que, aliás, acentuou no discurso. Ele disse de forma reforçada a palavra reforçou. E eu sou daqueles amigos do João Almeida que lhe dizia que o Marcelo, no segundo mandato, seria um mandato diferente,
E, portanto, vou-lhe voltar a dizer, e se calhar dar-lhe alguma esperança nesse sentido. Não, mas eu acredito. Acho mesmo que vai ser diferente, até porque já o candidato Marcelo foi diferente. Quer dizer, eu pelo menos, tomei muito boa nota da forma, até do ponto de vista institucional, sendo o presidente em exercício, muito bruta, com que obrigou literalmente o governo a fechar a escola. Quer dizer, eu que até sou um apoiante de Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, um humilíssimo professor de Direito Constitucional, não me parece que o local adequado para anunciar a reavaliação das escolas seja uma mensagem de promulgação de uma regulamentação do estado de emergência que não contemplava o encerramento das escolas. E, portanto, isso acho que já foi um encontrão, enquanto candidato, já foi uma canelada, que de resto eu acho que António Costa acusou, e nesse sentido eu concordo com o João Almeida que à esquerda António Costa foi claramente um sinal mais, mas se calhar para António Costa, primeiro-ministro, é um dos sinal menos. Isto porque vai ter uma vida muito mais difícil e de alguma forma acho que já acusou isso, ao vir na primeira mensagem que deixa dizer que espera, não tenho a certeza, espera cooperação institucional. Se calhar há um ano atrás, ou umas semanas atrás, ou uma semana atrás, António Costa substituiria o verbo espera pelo verbo estou certo, não é? Pela certeza dessa cooperação. Depois, eu aí sim já há aqui uma pequena discordância com o João Almeida, eu acho que o Rui Rio faz um bom discurso, punha o Rui Rio no mais, faz um bom discurso, não para nós, que somos CDS, claro está, faz um bom discurso para os seus interesses. Rui Rio, acho que já percebeu, o PSD nisso é muito, muito célere a perceber, que tem sempre aquele terrível instrumento para nós, que é o instrumento do voto útil, e portanto Rui Rio fala para o centro, percebeu que, e é verdade, isso não é nenhuma grande novidade, que os portugueses gostam de centristas, digamos assim, não de centro democrático e social, tanto nós gostaríamos, mas pessoas moderadas, e fala para o centro, sabendo o quê? Sabendo que a direita moderada cairá nos seus braços, e cairá nos seus braços como? Através do voto útil, porque lá fará o discurso de dizer se os senhores querem apiar daqui os socialistas, comunistas, bloquistas, e o governo da pandemia, dos incêndios, faz a lenga-lenga, não sei se fará com grande talento, mas fará seguramente essa lenga-lenga. Se o fizer, Rui de antemão terá grande parte do eleitorado do CDS a fazer voto útil, terá grande parte do eleitorado da ILA a fazer voto útil e até parte do eleitorado do Chega, que quis fazer assim uma espécie de interjeição nestas eleições, mas que em matérias legislativas a coisa pia mais fina. E, portanto, eu acho que o Rui Rio, nesse sentido, enfim, não é um brilhante orador, mas acho que foi eficaz. Acho que foi eficaz e acho que tem boas notícias e poluía no mais. A IL, eu acho que, talvez mais até a IL do que o Tiago Maia, embora eu acho que o Tiago Maia ganha hoje aqui uma oportunidade para um cargo político, claramente, seja na Câmara do Porto. E já agora, Diogo, enfim, não vou responder à questão futebolística, mas só, se calhar, a questão do André Ventura no Porto, mais do que questões clubísticas, tem a ver com o extraordinário resultado que a IL teve no Conselho do Porto. Não é? Ficou empatado com a Ventura. Atenção, a IL teve 8% no Porto, isto não é para nós até CDS nada de especial, 8%. 8%. Creio que, se não me engano, o André Ventura teve 8,1%, eles tiveram 8%, ou foi 8,2%, 8,1%. E, Porto, portanto, Cidade, Porto Cidade, Conselho do Porto. Porto Conselho, não distrito. Porto Conselho. E na extraordinária freguesia de Foz no Gil de Aldoar ficaram em segundo lugar. Bom, mas isso não é surpreendente, isso é a coisa mais, diria eu, a coisa... Não, antigamente era só no Gil, hoje em dia já é maior, já não é tão fácil. O Marcelo Rebelo de Sousa não teve mais do que 50% de votos nessa freguesia. Uma coisa ajuda a explicar a outra. Vem daí. Claro. Claro. Parece-me que não é preciso perder muito mais tempo na explicação. E André Ventura é claramente um sinal mais, embora eu acho que não tão mais quanto ele próprio pensa, embora ele tenha sempre uma ideia muito desproporcionada em relação a si próprio. Agora, estou absolutamente de acordo que a única forma, creio eu, de combater André Ventura e os André Venturas deste mundo, que os há, é com uma gestão de silêncios, quer dizer, não fazer dele o principal foco. E estou de acordo com aquilo que o Diogo Feio, creio que foi o que o Diogo Feio disse, que curiosamente, apesar de tudo, tem sido o centro-direita a lidar melhor com André Ventura do que o esterismo histriónico, voluntário ou involuntário da esquerda. E, portanto, eu acho que não estou a desvalorizar,
também não estou em estado de choque, no sentido em que reconheçamos havia da parte de muita gente de direita, de conservadores, liberais, mas que entretanto votaram na IL, até democratas cristãos, uma vontade de dar um cartão amarelo a Marcelo Rebelo de Sousa, que não daria se não tivessem a plena certeza de que iria ganhar. Em todo o caso, chama a atenção, e começando aos menos, eu concordo com o João Almeida quando diz, eu próprio não tinha a menor previsão do João Ferreira ficar em quarto lugar. E nesse sentido eu até compreendo duas coisas, que o PCP tenha feito um discurso semi-vitorioso, porque para eles não há nada melhor do que ficar à frente do Bloco, por um lado, mas passou aqui um bocado fininho aquilo que está a passar com o PCP, que eu acho que é gravíssimo. E eles com certeza sabem disso. Se eu sei disso, meu Deus, então eles não saberão. Perder o Alentejo para o André Ventura e Setúbal, eu esqueci de dizer. Ter um resultado horrível em Setúbal, de 8%. Pois. 8%, que era o candidato do PCP, atenção. Exatamente. Era resmas de comunistas a votar na Ana Gomes, com certeza que não. O que aconteceu foi, de facto, resmas de comunistas a votar no André Ventura. O PCP tinha uma péssima notícia, do ponto de vista das autárquicas e legislativas, com esta sondagem mais concreta, quando o PCP tem um resultado, enfim, não quero estar a dizer isto de forma perentória, porque não fui ver esse histórico, mas seguramente um dos 3 piores resultados em Setúbal da história do país. Isso não tenho a menor dúvida, 8% é uma coisa absolutamente impensável para o PCP ter, e reparem, basta pensar que tem, naquele distrito de 13 concelhos, tem 5 ou 6 câmaras, e portanto, quer dizer, é impensável ter um resultado miserável de 8%. Depois concordo muito, estou a acabar, já foi do Bloco, já foi do PCP, já foi do António Costa nos menos, já falei... Já agora, Nuno, só uma coisa, em relação ao PCP, não deixa de ser curioso que o João Ferreira teve menos de 2.000 votos, que o pior resultado de sempre do PCP em eleições presidenciais tinha sido o último, o Edgar Silva. O resultado é catastrófico, eles de facto conseguem maquilhar, porque o resultado é inarrável, enfim, e acho que estou de acordo com a vossa análise, e foram também um pouco poupados, nomeadamente pelo PS, e portanto eu acho que, claro, que eles seguramente estarão bastante preocupados, e portanto eu acho que também concordo muito com a análise do João Almeida e do Henrique, aliás tinha aqui escrito o nome do Henrique, em relação ao que está a passar, e é um bom sinal para nós, mas é um sinal claramente de menos nestas eleições. Afinal, Pedro Nuno Santos não vale tanto quando é outro, tanto quanto o próprio se acha, provavelmente. E pronto, e quanto ao resto, o que é que eu vos posso dizer? Quanto ao CDS, eu acho que, não vou fugir à questão, acho que é uma situação dificílima, porque na verdade tenho a ideia que a única coisa que perpassou de alguma forma desta noite eleitoral em relação ao CDS foi uma espécie de reivindicação de coisa alheia, não é? Uma história que manifestamente não aconteceu nos termos do CDS. Isso não é bom. Acho que concordo com o João, há aqui uma direita popular, se quiser chamar popular. De facto, esta coisa agora da direita social, porque o Marcelo teve aquela resposta, não me parece das melhores imitações, das coisas que devemos seguir de forma mais clara. O Marcelo, que é um soundbite de um debate, e eu acho que manifestamente, aquilo que os feedbacks que eu tenho tido, é que as pessoas estão preocupadas, e aquilo que eu posso dizer é que têm motivos para estar. Agora, de facto, noites eleitorais em que terminamos um pouco como objeto de, enfim, nós sabemos algum sarcasmo dos adversários, sempre teremos, mas provavelmente neste momento é um pouco mais do que isso. Acho que há coisas que são evitáveis, e esta seria uma delas. Muito bem, muito obrigado, Nuno. Não nos podemos, enfim, o apropriar de uma vitória alheia, obviamente que o CDS reivindicou vitória, no verdadeiro sentido, porque também apoiou o candidato vencedor, e portanto pode ter muitas dessas leituras. Sim, apoiou formalmente o candidato vencedor. Apoiou formalmente o candidato uma coisa vencedor. É realçar, sublinhar, que é obviamente o que eu esperaria que fosse feito, que não nos enganámos em 2016, como não nos enganamos em 2021. Sublinhar esse facto para aqueles que possam estar mais distraídos. Outra coisa é de fazer, enfim, uma espécie de locomotiva de um processo que manifestamente não passou por aqui, claramente, enfim, até pela forma e pelo timing e pelo modo. Estou à vontade, eu fui daqueles e sou daqueles que acho que esta direção fez bem em apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, disse-o publicamente, disse-o no Conselho Nacional, volto a dizer hoje,
E também aquilo que disse na altura, e nestes fóruns, foi que pareceu-me que esse apoio devia ter sido mais cedo, não à última da hora, não uma espécie de apoio por adesão. Quer dizer, e quem teve esse tipo de apoio, chegar-se à frente, para mim é uma expressão, chegar-se à frente, dizer que quase que se não fôssemos nós não havia candidaturas, não parece que não é bonito em nada. E não calhou bem, acho que não calhou bem, foi um inconseguimento, como diria a Assunção Esteves. Muito bem. Seguindo aqui a ordem, nota final, não, comentário final para o Ricardo Pinheiro Alves, que tem que ligar o microfone. Ricardo, bem-vindo. Obrigado, Francisco. É muito rápido, não vou estar a repetir o que já foi dito. São 2 ou 3 pontos. Bem, o primeiro ponto que eu queria realçar é que foi uma vitória da direita. Há várias direitas, sabemos, mas nunca é demais realçado que houve uma vitória à direita e isso, pelo menos, deixa-me contente. Obviamente foi uma grande vitória para o Marcelo Rebelo de Sousa, isso não há dúvida alguma, foi o grande vencedor da noite, mas depois houve outros vencedores. Houve o André Ventura e houve a Iniciativa Liberal e o Tiago Maia Gonçalves. Bem, isso é inevitável também, agrade-nos ou não, é uma realidade. Houve derrotados à esquerda, houve principalmente o PCP, que está aparentemente, ou parece estar em definhamento, e houve também, de certa forma, o Bloco de Esquerda, se bem que eu aí já tenho mais dúvidas que se possa fazer uma grande leitura dessa derrota. A minha grande questão é até que ponto é que se podem fazer leituras para os partidos destas eleições. Porque são eleições diferentes, porque têm candidatos diferentes, e, portanto, eu tenho algumas dúvidas que essas leituras sejam muito válidas. Em alguns aspectos pode haver coincidências, como eu já referi no caso do PCP estar em definhamento, e o facto de ter ficado em terceiro lugar o candidato do PCP no Alentejo é uma coisa extraordinária e, portanto, indica claramente que houve transferência de votos, muito provavelmente para o André Ventura, e, portanto, que o PCP não vai recuperar esses votos. E, portanto, aí talvez possa fazer. No caso do CDS, eu acho que também se pode fazer, mas eu vou deixar para o final. No caso da Iniciativa Liberal, também, aparentemente, há uma subida que é natural, que é um partido novo, que tem tido destaque na comunicação social e, portanto, é natural que esteja a subir. O resultado não é extraordinário, o resultado da Iniciativa Liberal. É bom porque o candidato era fraco, pelo menos em termos de presença televisiva e de presença junto à comunicação social, mas, por outro lado, o candidato conseguiu desenvolver algumas ideias e conseguiu apresentar algumas ideias, digamos, não são propriamente novas, mas pelo menos são diferentes do discurso político habitual que se ouve em Portugal. E, portanto, nesse aspecto, aqui sim. No caso do PS e do PSD, não há nada de novo, a meu ver. Sim, podemos dizer que a ala esquerda do PS não tem assim tanto peso, mas eu não sei se isso é muito relevante, sinceramente, porque se o PS ganhar as eleições, seja a ala esquerda, seja a ala direita, seja o que for, o que interessa é que está no poder e as pessoas do PS, e as pessoas do PS juntam-se todas e, portanto, não parece que faça grande diferença. E do PSD também não vejo grande diferença. O Rui Rio diz que ganhou as eleições, é verdade. O professor Marcelo é militante do PSD, ou era militante do PSD, mas também, mais uma vez, o tipo de eleição dificulta muito tirar grandes conclusões e as sondagens o que indicam é que o PS continua à volta dos 40%, 39-40%, e o PSD à volta dos 28%. Depois, no caso do Bloco de Esquerda, apesar do Bloco de Esquerda ter tido um péssimo resultado, eu acho que o Bloco de Esquerda, muito possivelmente o que aconteceu foi uma transferência de votos da Marisa Matias para a Ana Gomes ficar em segundo lugar. Se formos ver a votação do Bloco de Esquerda em todo o país, a votação continua mais ou menos distribuída. Em todos os distritos, o Bloco de Esquerda teve mais de 3% dos votos. Então, ao contrário do Alentejo, em que a votação está muito concentrada, o PCP tem votação muito concentrada no Alentejo, no Bloco de Esquerda isso não acontece. Eles têm o voto muito mais bem dividido, bem distribuído, e provavelmente está muito ligado aos centros urbanos, imagino eu. E, portanto, eu não sei se o Bloco de Esquerda não terá alguma facilidade em recuperar os votos que perdeu hoje, ao contrário do PCP. E, portanto, aí não faria uma leitura nacional. Agora, em relação ao Chega, há um aspecto também acho que é importante. O André Ventura teve uma votação muito boa, mas, obviamente, que nas próximas eleições o Chega não vai ter estes votos. Ou seja, houve muita gente que votou em André Ventura por uma questão de protesto
ou por estar descontente com o Marcelo, ou por estar descontente com estas confusões todas da pandemia e do Procurador Europeu. E, portanto, eu conheço pessoas do CDS que votaram no André Ventura só por uma questão de protesto e que não vão votar nas próximas eleições no Chega, de certeza. E, portanto, o Chega vai ter uma redução na sua votação nas eleições legislativas. Mas, obviamente, vai crescer muito em relação ao que teve nas últimas, isso não há dúvida, e vai eleger vários deputados. Agora, portanto, aqui a leitura que se pode fazer a nível partidário é que o Chega realmente beneficiou, mas não beneficia assim tanto como parece-me a mim, como os valores do André Ventura indicam. A última coisa que eu queria dizer, que é mais importante, é em relação ao CDS. Realmente não sei, realmente o problema, apesar de eu ter ouvido algum tom otimista de algumas das intervenções, o problema é bastante complicado, porque o que se assistiu nestas eleições é que os votos do CDS se dividiram por várias candidaturas. O CDS provavelmente está a perder votos para a Iniciativa Liberal, para o Chega, e muito possivelmente perderá para o PSD pelo voto único. E, portanto, a situação não é famosa. O CDS deveria provavelmente ter apresentado um candidato a estas eleições. Eu sei que isso foi muito discutido no Conselho Nacional, pelo que me contaram, durante muito tempo. Falou-se num nome eventual que depois acabou por não avançar, mas se calhar foi pena, porque se calhar teria sido uma ocasião para, de certa forma, o CDS, não para combater o Marcelo Rebelo de Sousa, mas para combater tanto a Iniciativa Liberal como o Chega. Mas não apresentou esse candidato, se calhar foi uma oportunidade perdida, não sei se foi ou não, mas a situação é muito complicada. Eu confesso que acho que a situação é muito difícil. É verdade que vão haver daqui a 9 meses umas eleições autárquicas, que são diferentes também, em que o CDS vai concorrer coligado em várias câmaras, e, portanto, nesse aspecto, os resultados não se ressentirão tanto. O resultado dos Açores, eu acho que não foi assim tão bom como isso, apesar das expectativas serem muito baixas, mas o CDS perdeu muitos votos nos Açores, e, portanto, as perspectivas não são famosas, e eu não consigo ter um discurso otimista, confesso. E, portanto, acho que o CDS, no meio disto tudo, apesar da direita ter ganho as eleições desta noite, o CDS provavelmente é um dos principais derrotados. Isto sendo muito, muito, muito pessimista mesmo. E um bocado, talvez, para não estar de acordo com tudo o que disseram. E é isto que tinha para dizer. Muito bem. Bom, antes de fazer os meus agradecimentos, já vamos com quase uma hora de debate e eu também tenho que, como dá para ver pelo meu cenário, ocupei aqui em casa um quarto que não é o meu, portanto é de um filho meu. A sério? E dado que o escritório também está ocupado, eu fazia em jeito de resumo que os vitoriosos foram, segundo o que me deu aqui para entender da opinião de todos, foi a direita. E os grandes derrotados foi a esquerda, em particular a esquerda que está à esquerda do PS. Em termos de candidatos, acho que deu para ver uma opinião quase unânime que o grande vencedor é o evidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e segundo esta opinião a mais derrotada terá sido Marisa Matias. E, portanto, assim terminamos isto com agradecimento ao Diogo Feio, ao João Almeida, ao Henrique Borné, ao Nuno Magalhães e ao Ricardo Pinheiro Alves pelas vossas análises, sempre tão acertadas. E agora é esperar que venham esta tomada de posse, que é dia 9 de março. Vamos ver o comportamento do segundo mandato do Presidente da República, se é mais incisivo ou não, como muitos vaticinaram, e vamos andando e espreitando aqui a vida política, sendo certo que o próximo ato eleitoral será as autárquicas lá para outubro. Muito obrigado a todos. Desculpa lá só dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer em relação ao Presidente da República, muito rapidamente. Eu temo muito que o segundo mandato não vai ser assim tão diferente como isso do primeiro. Porque o Marcelo dá muito valor à estabilidade, e aliás ele no discurso desta noite também falou da estabilidade, e ele fala sempre da estabilidade. Tudo depende da pandemia, acho eu. Pois, não sei, mas tem muito que vamos ter uma continuação do que aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos. É só isto. Muito bem. Muito obrigado a todos. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Muito. Abraço.